Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Filipenses, capítulo 1. E o estudo de hoje denomina-se O Viver é Cristo e o Morrer é Lucro. Semana passada já estudamos os primeiros versículos, que foi do versículo 1 até o versículo 11 do primeiro capítulo do livro de Filipenses, e hoje então vamos dar continuidade do versículo 12 ao versículo 26, que vai dizer o seguinte: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e isso me alegra. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Espero que você já tenha ouvido o nosso estudo bíblico dos primeiros versículos deste capítulo 1 do livro de Filipenses. Caso ainda não tenha ouvido, recomendo que volte lá, ouça antes de vir para esse estudo bíblico, para que tenha um melhor entendimento do texto aqui que estamos lendo a respeito do apóstolo Paulo para a igreja na cidade de Filipos. Todos esses vídeos estão no nosso canal, o iFé Conectados com Deus, no YouTube, no Spotify. Espero que você seja muito abençoado e muito abençoada. Dando continuidade aqui no nosso estudo, Paulo, apesar das dificuldades que enfrentava, ele tinha uma alegria imensa pela igreja de Filipos, aos irmãos filipenses, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, eram irmãos que perseveravam, eram irmãos que continuavam firmes na fé, de cabeça erguida, e Paulo era o maior exemplo, sempre foi o maior exemplo quando se fala de dificuldades com o evangelho, dificuldades na caminhada cristã, até porque o chamado de Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 9, vai dizer que o próprio Cristo diz: ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. Então, Paulo foi chamado para sofrer por causa de Cristo. Todas as perseguições, todos os apedrejamentos, todos os açoites, tudo aquilo que fizeram contra Paulo contribuíam para o crescimento do evangelho. E é justamente o que ele está dizendo aqui. Olha, irmãos, aquilo que me aconteceu, na realidade, tem contribuído para o progresso do evangelho. Porque a igreja sabia que seria perseguida, o próprio Jesus explicou isso. Então, quando inicia-se essa perseguição, todos entendem que o caminho é este mesmo, que o mundo está incomodado com os filhos de Deus, que o mundo está incomodado com aqueles que estão trazendo a verdade, porque o mundo vive de trevas, o mundo vive de mentira. Então, sempre que alguém aparece com a verdade, o mundo tenta calar. Paulo sabia disso e a igreja dos filipenses também sabia disso, e por isso que ele falou, olha, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo não se envergonhava de dizer que estava preso pela causa de Cristo. Ele era culpado dessa acusação de servir a Cristo. E aí muitos diziam que não podia pregar em praças públicas, que não podiam
ir contra, muitas vezes, a religião daquele local, de uma determinada cidade, e Paulo não abaixava a cabeça, ele sabia que o evangelho é maior do que qualquer tradição e continuava pregando sim, e por isso ele foi preso por ali, a guarda do palácio, todos sabiam que ele foi preso por causa de Cristo e ele se orgulhava disso. E a maioria dos irmãos, versículo 14, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Então Paulo se alegra de saber que, mesmo sofrendo, o evangelho estava avançando. Na verdade, era por causa do sofrimento dele que o evangelho estava progredindo e os irmãos agora tinham mais ousadia, mais destemor. Eles viam que um dos seus irmãos estava ali preso por conta de Cristo. Então valia a pena continuar se esforçando. Por causa de Paulo, eles tinham que continuar avançando, eles tinham que continuar fazendo o melhor. E isso é fantástico. Isso a igreja entender isso. A visão que Paulo tinha, a igreja de Filipenses conseguiu entender, estava na mesma sintonia que ele. E como é importante nós estarmos em sintonia com as pessoas à nossa volta, principalmente na caminhada cristã. Nos primeiros versículos, eu quis ressaltar como Paulo era grato aos irmãos que caminhavam junto com ele, mesmo distantes fisicamente, mas estavam na mesma conexão. E aqui, novamente, é importante verificar como que essa sintonia é importante na caminhada. Não só na caminhada cristã, mas se você trabalha, você tem que ter uma equipe de trabalho na qual esteja em sintonia, esteja em conexão com você para alcançar os resultados. Você que tem a sua família precisa estar em conexão. Um homem tem que estar em conexão com a sua esposa tem que estar em conexão com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Precisa haver esta sintonia para que a vida se torne mais fácil, a vida se torne mais leve. Então seja essa pessoa que estende a mão e seja essa pessoa também humilde o suficiente para receber ajuda sempre que necessário. Essa sintonia é extremamente importante e Paulo ressaltava isso nesse diálogo, nessa comunhão com os irmãos da igreja em Filipos. E dando continuidade, Paulo vai demonstrar que ele não tinha remorso, não tinha inveja, não tinha raiva das pessoas que pregavam só para provocá-lo. Ele vai dizer, versículos 17 e 18, aqueles que pregam por ambição, egoístas, sem sinceridade, pensando que pode aumentar a minha aflição na prisão. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma Cristo está sendo pregado e isso me alegra. Paulo ele tinha um compromisso com o verdadeiro evangelho, independente de qual seria a razão pela qual as pessoas estavam pregando a Cristo. Se estavam pregando o verdadeiro evangelho, não é um evangelho falso, não são falsos profetas, não é aquele tipo de pregação que massageia o nosso ego, que prega só o que a gente quer ouvir, não. Mas um verdadeiro evangelho, por mais que fosse por motivos egoístas, para ele não importava, não tinha uma disputa. Paulo não queria ser o melhor, ele só queria que Cristo fosse conhecido por todas as nações. Olha que humildade, olha que coração grande que Paulo tinha. Ele estava compromissado verdadeiramente com o evangelho, independente de quem estivesse pregando. E é importante a igreja de hoje em dia entender isso. Não existe rivalidade, não existe rivalidade entre a igreja evangélica e a igreja católica, entre várias denominações. Se o verdadeiro evangelho, se a Bíblia Sagrada está sendo pregada, o reino de Deus está avançando e a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso precisa nos alegrar, que não possa haver rivalidade entre o povo de Deus, porque todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar e viveremos eternamente numa mesma cidade, numa mesma sintonia, para sempre junto com Cristo. Ele foi e já está preparando esse lugar para todos nós. E caminhando agora para o encerramento, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu estou dividido, eu vou parafrasear aqui para facilitar o nosso entendimento. Eu estou dividido, porque viver com Cristo, né? O viver é Cristo, morrer é lucro. Viver em Cristo é maravilhoso, morrer e estar com Ele é melhor ainda. Se eu pudesse, eu já estaria no céu essa hora. Porém, eu entendo que eu ainda tenho uma missão aqui na Terra que é ajudar vocês. Então eu sei que Deus vai me permitir ficar aqui mais um tempo. Olha a maturidade que Paulo alcançou de não ter medo da morte. Na verdade, de desejar a morte sabendo que estaria com Cristo. E eu espero que um dia, na sua caminhada cristã,
você possa também chegar nesse nível de maturidade de, olha, se for para minha vida se encerrar de forma precoce, se for para minha vida encerrar no dia de amanhã, eu estarei feliz, porque a minha vida está alinhada com Cristo e eu estarei pronto para viver eternamente junto com Ele. Então, essa maturidade que Paulo alcançou, que nós também precisamos alcançar, não precisamos ter medo da morte, até porque a morte não é o fim de todas as coisas, e sim o início da vida eterna, o início da melhor fase que nós poderíamos ter, que é a vida eterna com Cristo. E que nós possamos verdadeiramente refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. E este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.